Eu não sei se a provocação do Leandro ajuda ou confunde, porque já tínhamos uma lista de questões orientadoras bastante desafiadora, né? Mas eu vou resistir, pelo menos por enquanto, a tentação de comentar algumas das coisas que o Leandro sugeriu, que são todas também muito interessantes. Mas, como eu disse, nós temos essas 18 perguntas, né, para estimular a reflexão. Eu vou começar pela primeira e depois focar em algumas, né, porque primeiro achei eu um bom ponto de partida. Que caminho o Brasil deverá trilhar para que tenhamos nas próximas décadas um país desenvolvido com uma sociedade mais livre, justa e solidária? Em poucas palavras, eu diria que é basicamente o mesmo caminho que a gente vinha percorrendo. Acho que nós caminhamos nessa direção. É possível continuar nesse caminho da mesma forma, no mesmo ritmo? Não, porque nesse caminho nós esbarramos em alguns obstáculos, né, que progressivamente foram fazendo o nosso avanço mais penoso, mais difícil, né? Então não é continuamos no mesmo caminho ingênuo, continuamos no mesmo caminho da redução da desigualdade, da inclusão, do crescimento, né, mas reconhecendo as dificuldades que nós soubemos até agora contornar, e outras novas que seguramente surgirão no caminho até 2035. Né? Esse seria meu comentário rápido à primeira questão. Eu acho que é preciso reconhecer, de um lado, né, que apesar do momento atual sugerir um quadro de crise, né, isso torna mais difícil, né, olhar para frente, né? Nossa posição, pensando em 2035 e não na crise, no momento conjuntural, é relativamente confortável. Nós temos obstáculos a enfrentar, alguns são recorrentes, ou seja, não conseguimos superá-los até agora e surgiram outros, mas partimos rumo aos próximos 20 anos numa posição, do ponto de vista econômico, relativamente confortável. Claro que temos problemas e vou me referir a eles já, tá? Mas queria começar dizendo que ainda contamos com uma riqueza enorme de recursos naturais, né? Continuamos tendo um setor produtor de alimentos que é inveja do mundo, com seus problemas. Temos ainda uma estrutura de exploração de minérios que o mundo demanda fantasticamente eficiente, com seus problemas. Nós temos um parque industrial que, apesar de que há 4 trimestres vem encolhendo, e apesar de que os nossos empresários choram bastante, e às vezes com razão, outros nem tanto, né, ainda é inveja do mundo. Este parque industrial, apesar de um câmbio absurdamente desfavorável em média, nos últimos 10 anos, ainda assim conseguiu exportar 90 bilhões de dólares. Este é um parque industrial que ainda, estou falando da indústria de transformação, ainda emprega 8 milhões e meio de trabalhadores. Quais são os parques industriais de quais países que empregam mais de 8 milhões e meio? Aliás, em 2002, empregava apenas 5. Né? Emprega hoje 8,5. Este parque industrial gera um valor agregado a dólares de paridade de poder de compra. Então, não são dólares nem apreciados nem depreciados, há dólares de paridade, para o último dado disponível, né, de 275 bilhões de dólares em salários, impostos e lucro. Quais são os países do mundo que tem um parque industrial desta escala? É claro que ele tem suas limitações, seus problemas estruturais, né? Mas eu diria, nossa posição é confortável. Partir de uma posição confortável é bom e é ruim. É bom porque é confortável, mas é ruim porque numa posição confortável, a resistência à mudança, ela é grande. Vários dos obstáculos que nós enfrentamos, inclusive aqueles de natureza econômica, como são a gente ter praticamente
zerado o nosso espaço fiscal, ou reduzido dramaticamente o nosso espaço fiscal para fazer políticas que nos levem nesse caminho, o caminho que viemos percorrendo nos últimos anos, né, tem a ver com deficiências da nossa estrutura tributária, da nossa capacidade de planejamento, da nossa capacidade de implementação e gestão de recursos públicos, sim. Mas a resistência para mudar estes problemas, estes obstáculos a que eu me referi, no fundo, se assentam numa atitude extremamente conservadora de setores que detêm uma cota de poder não desprezível na nossa sociedade. Nós temos uma elite empresarial, em alguns casos também intelectual, extremamente conservadora. Extremamente conservadora. E que numa posição confortável até não deixa de ser totalmente racional do ponto de vista de seus interesses. Mas para a gente continuar caminhando nos próximos 20 anos, nesse caminho que nos leva a um país mais rico, menos desigual, com uma qualidade de vida melhor para todos, democrático, etc., etc., nós precisamos fazer algumas mudanças. O momento de crise não é um bom momento para discutir mudanças. Não é um bom momento para discutir reformas, porque no momento de crise, às vezes a gente escolhe as reformas erradas, as reformas que não nos levam para onde nós queremos ir, mas tem um atrativo enorme, porque parecem resolver um problema conjuntural. Então a gente pode perder o rumo, tendo a crise na frente e não tendo os próximos 20 anos. Eu acho que, sem superada a crise, nós devemos concentrar todos os esforços em sair da crise e devemos retomar uma discussão de reformas mais inteligente e mais construtiva. Nessa linha, então, vou me limitar a comentar os obstáculos que nós precisaríamos remover, as soluções que precisaríamos encontrar na área econômica e, mais especificamente, na área que tem a ver com o aparato produtivo, o sistema produtivo, né? E estou me referindo às questões 6. Eu não sei se vocês têm a lista de questões, mas talvez eu não devesse ler elas agora, porque vou perder tempo para respondê-las, mas são as questões 6, 7, 8, 10 e 11 que fazem referência, em alguns casos, a temas como como aumentar o retorno social e econômico dos investimentos, particularmente em ciência, tecnologia e inovação, como melhorar a qualidade dos bens e serviços que nosso sistema produtivo gera, como aumentar a produtividade e a competitividade das empresas, como garantir a sustentabilidade da produção de bens e serviços, como nos defender melhor das mudanças climáticas. Tá? São questões todas interrelacionadas. Tá? São questões todas interrelacionadas. Tá? E vou fazer duas considerações preliminares antes de me referir a algumas das coisas que precisaríamos fazer, que é o espírito das perguntas. O que fazer, o que fazer, o que fazer. Tá? Primeira consideração, e talvez sim comentando indiretamente algumas das observações olhadas. Né? Esse mundo produtivo que resultou dos 30 anos de globalização, dos 30 anos de neoliberalismo, ele está mudando e vai mudar ainda mais. E aí tem vetores que empurram nessa direção da mudança. Né? Essas cadeias globais de valor que encantam os jornalistas econômicos e que são a menina dos olhos de alguns dos nossos empresários, como entrar nelas, como participar, elas não vão permanecer. Há vetores, pelo menos, de 3 ordens. Primeiro, o tecnológico. Nós vamos ter, nos próximos 20 anos, até 2035, teremos renovado o parque industrial, o parque produtivo do planeta, né? Com mudanças profundas nos processos de produção e de consumo. O vetor tecnológico tem a ver com uma revolução dos materiais, com uma revolução da energia e com a introdução da inteligência artificial. Não é mais a robótica dos anos 80, é uma coisa muito mais autônoma, inteligente,
né, que permite coisas que a robótica dos 80 não permitia nem sonhar. Não é apenas a automação da produção, é a introdução de inteligência artificial na produção. Esse é o vetor tecnológico. Existe o segundo vetor, ambiental. Não é possível continuar produzindo e consumindo da maneira que se produz e se consume hoje no mundo, né? Se a gente quer permanecer no planeta, né? E o terceiro vetor é claramente um vetor geopolítico, né? E é associado ao fato de que a maneira de produzir e consumir, a maneira que a produção e o consumo estão distribuídos no planeta, gera desequilíbrios patrimoniais e de caixa nas contas dos países, das empresas e das famílias. Se a gente continuar dessa maneira, os desequilíbrios continuarão gerando crises patrimoniais como as que estouraram em 2008. O fato de que não tenha sido encontrada uma solução, até agora, né, de que a resistência às reformas seja grande, não quer dizer que isso não vai acontecer, né? Você não pode ter no planeta, ou na economia global, países cronicamente superavitários como a Alemanha e a China, e países cronicamente deficitários como boa parte da Europa, né? Por dar um exemplo, e não é só o sul da Europa, né? A industrialização de um e a desindustrialização de outros gera problemas nas contas externas, independentemente de que você use moedas diferentes ou a mesma moeda como no interior da União Europeia. Alguém quebra. Alguém vai à falência. Então, acho que, de alguma maneira, as cadeias produtivas precisarão ser reestruturadas de maneira que gerem menos equilíbrio, sejam mais sustentáveis e, principalmente, atendam aos novos requisitos da tecnologia que vem aí. Então, isto para o Brasil é bom ou é ruim? Daí eu chego mais na questão de o que fazer, né? É bom e é ruim, como sempre, né? É um pouco da vida, né? As coisas são boas e ruins, normalmente são assim. O lado ruim é que coloca um desafio enorme para a manutenção do nosso protagonismo em algumas cadeias de valor, né? Para a nossa capacidade de evitar que se gerem desequilíbrios que levem nossa economia novamente a crises, a restrições externas que impeçam o crescimento, que precisamos ter crescimento, né? É ruim dessa maneira, mas é bom porque também nessa reorganização das cadeias globais de valor, da produção e do consumo global nos próximos 20 anos, surgirão oportunidades, né? Então, temos algumas oportunidades para as empresas e para a sociedade brasileira a explorar neste mundo produtivo em transformação nos próximos 20 anos. Estão associadas algumas das vantagens da nossa posição confortável a que eu já me referi. Nós temos recursos naturais, nós temos uma história de industrialização a partir da qual começar. Nós não partimos da idade da pedra, né? Mas essas oportunidades somente poderão ser exploradas se a gente conseguir contornar alguns dos obstáculos, né? Nós precisamos de novos modelos de negócios, nós precisamos de novo conhecimento, e nós precisamos encontrar formas de cooperação público-privadas que sejam em benefício não apenas do privado, mas também da sociedade, né? O esforço que nós precisaremos fazer em geração de conhecimento para que essas oportunidades na área de energia renovável, na área de alimentos, né, na área de produtos para a saúde, por dar alguns exemplos, né, é muito grande. O setor privado não quererá, em alguns casos, nem poderá, em outros, fazer aqui no Brasil, se não houver, em função do risco e da escala, se não houver uma injeção de recursos públicos importante. Esta ideia de que os desafios têm que ser compartilhados e, portanto, em benefício não apenas do setor privado, do setor empresarial, mas também da sociedade. O que eu costumo dizer quando, em alguns lugares, olha, vocês estão enganados, a política industrial não é para a indústria, a política industrial não é para os empresários, a política industrial é para o país. Então, precisamos prestar contas disto. Nós fizemos, né, alguns exercícios produtivos nisto.
estou acabando. Não parece, mas estou acabando. Fizemos alguns exercícios bem-sucedidos de novos arranjos institucionais que materializem essa convergência de interesses. E são recentes. Nós fizemos coisas que não tínhamos tentado na escala, nem na maneira que se fizeram no Brasil, e que são uma boa escola para a gente projetar em escala maior, com objetivos mais ambiciosos nos próximos anos. O programa Inova Empresa, por exemplo, e eu acho que entra nessa categoria, é um arranjo organizacional, institucional, que contorna de maneira talvez não suficiente para a escala dos projetos que precisaremos fazer daqui a 10, 15, 20 anos, a questão do financiamento. Um esforço enorme de mobilização de recursos do Tesouro, fundos, das agências reguladoras. Nós aprendemos a fazer. Nós precisaremos fazer isso em escala 3, 4, 5 vezes maior ao longo das próximas 2 décadas. Outro exemplo interessante que eu vejo com certa curiosidade, mas em princípio com certo otimismo, é o da Embrapi. Embrapi. A ideia de juntar empresa brasileira de pesquisa e inovação na indústria. É um nome curioso, porque não é uma empresa, mas é assim que chama, por analogia com a Embrapa. Não é uma escala pequena, mas um ótimo esforço piloto para aprender como é que a gente junta conhecimento tecnológico com motivação empresarial de ganhar dinheiro, com soluções que aumentem, melhorem a competitividade, gerem emprego, inovação e posicionem empresas de vários tamanhos, das grandes filiais a pequenas e médias empresas brasileiras, no mercado numa situação mais produtiva, mais eficiente. Isto é apenas uma amostra do que nós vamos precisar fazer nos próximos 20, 30 anos. Agora, para concluir, a grande restrição ou grande obstáculo para avançar em experiências em escala ampliada e em outros setores desse tipo de iniciativas, podia ter falado também da área de saúde, das PDPs, né? A grande restrição é escala e agilidade, escala de recursos e agilidade e flexibilidade no planejamento, monitoramento e avaliação de iniciativas desse tipo. Este é o grande desafio. Só para deixar clara a minha posição, escala de recursos, nós não resolveremos no nível que precisamos nos próximos 20 anos, sem restabelecer bases adequadas de financiamento do Estado brasileiro para suas políticas de desenvolvimento. Eu sei que o Eduardo falará também das políticas sociais, né? Mas eu estou dizendo políticas de desenvolvimento no sentido amplo, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social, né? Redução das desigualdades em todos os níveis. Isto não é trivial, né? E vai muito além da reforma tributária e da reforma da Previdência. Né? Isto é encontrar maneiras criativas e adequadas ao mundo de hoje de recompor fundos de investimentos públicos e privados. Os privados existem, mas devem ser mobilizados. E a experiência do nosso país mostra que sem mobilização de recursos públicos, dificilmente os privados, né, acompanham. Então eu vou parar por aqui e volto depois, eventualmente, se houver uma nova chance. Obrigado.